Fala galera, hoje vou estar batendo um papo com Vinícius do canal Eu Cinemando, canal conteúdo muito bom. Acabou de completar 2.000 inscritos, mas só que para comemorar 1.000 inscritos ele teve uma ideia muito boa e a gente vai estar conversando com ele aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Bora, e aí, Vinícius? Tudo bom, Dorival? Tudo bom, tudo bom. Eu sou Doriva, sou do canal Gueto Podcast. Gostaria de bater um papo com você aí, como a gente tinha falado antes, do seu canal. Obrigado pelo convite, por me receber. Muito prazer. Gostaria que você se apresentasse ao nosso público e aí a gente vai dissecando a nossa conversa. Tá bom. Bom, eu comecei como ator, né? Eu sou ator de formação, mas sempre estudei cinema, né? Desde criança, sempre absorvi muito do cinema. E eu me formei primeiramente em cinema. E depois que eu fui me formar como ator, né? Então, desde então, eu trabalho em todas essas áreas, assim, desde a parte de criação, roteiro, edição, né, produção e atuação também, né, direção e tal. Mas o que eu, desde, sei lá, muito tempo atrás, eu comecei a trabalhar muito escrevendo resenhas, né, o blog, o Eu Cinemando era um blog, que eu ficava escrevendo algumas revistas, alguns sites como crítico, mas hoje em dia eu me reconheço mais como pesquisador de cinema e não necessariamente como crítico. Muito bom. Isso sou eu. Muito bom. Eu achei o canal numa ação inusitada. Eu gosto muito do tema do qual a gente vai conversar, que é no caso, sobre guerra em geral, mas aí especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial. E você fez uma edição muito boa comemorando 1.000 inscritos, que é sobre a UFA, né? Que eu até falava o nome errado e tal, eu aprendi agora que é UFA. E eu gostaria que você explicasse um pouco e não olhe o pessoal ir lá no seu canal e conferir. Tá. Ó, o canal é Eu Cinemando. Realmente, eu já tenho, como eu disse, ele era um blog, né? E aí eu comecei a fazer uns vídeos e tal. Mas, olha, eu tô com esse canal acho que já tem uns 4 anos, viu? E você vê como essa coisa do YouTube é uma coisa que toma tempo, né? E aí, esse ano a gente completou 1.000 inscritos, e aí eu faço meio ele como hobby, né? E eu descobri esse mundo, assim, que é macabro, né? Mas também é bem fascinante, né? Esteticamente, principalmente, né? Eles tinham um apelo estético muito grande, e que é o cinema produzido pela Alemanha nazista. Né? E aí eu comecei meio que... Simplesmente eu escrevi no YouTube uma vez, tipo, Hollywood nazista, para ver o que aparecia. E aí apareceu alguns documentários que tratavam sobre esse tema, né? E era assim como se eu tivesse descoberto o cinema hollywoodiano pela primeira vez, sabe? Quando você vê aquele monte de imagem que você fica assim, caraca, que porra é essa? De onde que são isso? E aí foi um trabalho todo depois que eu descobri um documentário, principalmente o Hitler's Hollywood, que é um documentário sobre a UFA, né? E tal, é um dos melhores documentários sobre o tema. Temos vários documentários, né, falando sobre esse tema, mas... E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer um vídeo falando do documentário. Só que à medida que eu fui escrevendo, eu fui pensando assim, não, peraí, não tem como falar sobre o cinema produzido na Hollywood nazista sem antes falar como que a Alemanha se tornou nazista. Aí você lembra que, tipo, no livro de Caligari a Hitler, o Krakauer já falou exatamente sobre isso, né? Como que o expressionismo alemão trazia já era um prenúncio, né? Já estava pegando ali a psique do povo alemão. E aí, quando eu fui ver, era para fazer um vídeo, agora são 10, vão ser pelo menos 10 vídeos, sabe? Mas cada vez que eu avanço da pesquisa, mais tema surge, sabe? Agora eu tenho que falar sobre o cinema produzido na Alemanha no pós-guerra e como eles trataram dessas feridas, sabe? Tipo, então é uma coisa que vai até, assim, tipo, vamos ver. Como eu disse aqui, eu nem lembro, assim, da forma... Eu acho que eu coloquei a mesma que você colocou, a Hollywood nazista, ou eu coloquei algo sobre e acabei encontrando. E achei muito bom assistir, se eu não me engano, agora está no 6º, né? Tá no 6º episódio. Foi isso, foi 6º, Tá no 6º episódio. Exatamente. E, assim, foi muito bom da forma que você foi colocando os tópicos, né?
Aí, como eu falei outra vez, quem está escutando isso aqui vai ter que ir lá no YouTube, seguir seu canal e conferir, assim como eu fiz, ter esse esforço também. Tá falando, a gente só vai estar falando aqui exatamente do conteúdo. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu vi assim que sobre, aí eu quero que você fale um pouco, se você pesquisou sobre o surgimento assim da UFA, que eu acho que ela vem até antes do regime, não é isso? Exatamente. A UFA, ela acho que foi uma resposta ali entre a Primeira Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra Mundial. O governo alemão estatizou os principais estúdios. É como, sei lá, o governo brasileiro pegasse a Globo, a Record, a Rede TV, a Bandeirantes e virasse uma única emissora. E a ideia era sempre falar bem do país, né? Fazer filmes de alta qualidade para bater de frente com as produções hollywoodianas, principalmente, né? E desde sempre já tinham uma vibe industrial de produzir cinema, né? Então era uma ameaça às outras nações. Mas aí eles trabalharam como era estatal, né? Depois ela foi privatizada e ela foi comprada por um grande magnata da comunicação alemã, que agora não lembro o nome, mas você tem que assistir, quem está ouvindo tem que assistir lá no primeiro episódio que eu falo dele. Sim, e ele era extremamente e ele era de extrema direita. E ele comprou, né, e tal. E ele ajudou o Hitler a chegar ao poder, né, em 1933. E quando ele chegou, ele basicamente deu a empresa dele pro partido nazista. Então ela se torna estatal de novo, sabe? E você sabe que a UFA está até hoje, né? Esses estúdios estão até hoje. Eles produzem filmes e tal, mas não, assim, grandes produções, né? Eles fazem mais televisão. E estão lá até hoje fazendo isso. Curioso, né? Curioso. Mas eles têm uma forma de lidar com isso muito interessante. Um dos documentários que eu assisti, que era sobre os 100 anos da UFA. E eles analisam tudo, sabe? Eles vão lá, metem um dedo na ferida, sabe? Mostra quem era quem. Tipo, o Goebbels esteve aqui, sim. A gente fez o judeu, sim. A gente fez o filme tal, sim. Sabe? Tipo, não tem jeito, né? Não tem como negar também, né? Mas essa que é uma grande característica da Alemanha pós-guerra, é esse reconhecimento dos seus crimes, né? É o que a gente vê diferente em outros sistemas que preferem até esconder a Alemanha. Acho que ela tem esse grande passo. Falando em filme, tem um filme da versão alemã, que não é alemão, mas tem a versão alemã chamada A Onda, não sei se você já viu, né? Que é muito bom também. Que fala sim, sobre o fascismo, né? Isso. É um filme muito bom. A primeira versão dele é de 1984, mas depois aí acho que foi 2015, 2005, a Alemanha fez, a versão na Alemanha fez. Eu tô ligado mais nessa mais recente. Eu não cheguei a ver inteiro, mas muita gente me mandou, então eu assisto algumas coisas. Isso, tem no YouTube de 1984, que isso na verdade foi baseado numa história real, mas acho que aconteceu nos Estados Unidos, né? Não aconteceu na Alemanha. Então, assim, outra coisa que me impressionou bastante foi você falando sobre o expressionismo alemão, aquele expressionismo, né, já usado nos filmes, e até aquela linguagem mais sombria que a gente sempre acha que veio de outros lugares e já estava naquele meio ali. Gostaria que você falasse mais um pouco também. Exatamente. Esses jogos de luz e sombra, né, a gente pode pegar assim, a pintura, né, tinha vários nomes aí que já trabalhavam com isso, né, Caravaggio e tal. Mas ali rolou uma questão também com a união da fome com a vontade de comer, né? Porque quando os principais estúdios foram, né, viraram uma coisa só, que era a UFA, os estúdios menores, eles tinham muito problema para ter acesso a recursos, né? Principalmente técnicos, como energia elétrica, sabe? Uma coisa básica. E aí, tipo, como é que você vai fazer um filme, gravar um filme, sabe, sem luz? E qualquer um que já gravou um filme sabe que às vezes, se eu quiser gravar aqui em casa, tem que pedir para a Light, eu não sei, dependendo de onde você tá, né, outra empresa, para vir aqui, puxar um fio, sabe, de força, senão explode a casa toda, dependendo do que eu ligar, né? E aí eles tinham um problema muito sério para luz, né? Então eles tinham um número muito limitado de recursos, né? Tipo, vocês só podem usar tantos
kilowatts, sei lá. E aí eles começaram a trabalhar, a explorar, né, essa iluminação baseada na luz e sombra. E aí virou uma estética, assim, que pro cinema ficou maravilhoso, né? Tipo, no teatro também funciona, assim, mas eu acho que no cinema... como tem essa coisa de aproximar a câmera nesses recortes, ficaram lindos. Aquela cena do Nosferatu pegando o coração da mulher, sabe? Tipo, poxa, então veio de uma necessidade, na verdade, com a falta de recursos. A gente não tem como iluminar isso aqui de uma forma maravilhosa ou fazer um cenário, né, todo rebuscado, cheio de luxo. Então, o que a gente vai fazer? Chamar a galera de artes plásticas, que o movimento expressionista já estava, né, ali na poesia e nas artes plásticas, para fazer o cenário. Então, o gabinete do Dr. Caligari, por exemplo, é o exemplo deles. Tipo, não tinha dinheiro para montar o cenário, vamos pintar, vamos fazer tudo... Isso mesmo. Lúdico, né? Com certeza. Agora, também outra característica que se observa as grandes produções, né, que é um tempo, claro, que está em guerra, e como o regime nazista gastando milhões naquela época. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, entendeu? Olha, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, porque realmente eles tinham muito dinheiro, né? Eles estavam tirando dinheiro dos judeus, de todo mundo que eles perseguiam, e muitos dos donos de bancos e tal eram famílias judias, então, tipo assim, era um monte de dinheiro que eles conseguiram se apropriar. Então, dinheiro eles tinham. Mas eu imaginava, assim, a gente pensando como pessoas normais, né, que, tipo, sei lá, a guerra começou em 39. E lá em 45, você já tá meio que, tipo, galera, chega de filme, vamos focar em pegar esse dinheiro e botar nos esforços da guerra, né? Mas não, eram, tipo... o Titanic deles, eu acho que foi 180 milhões de dólares atuais. Ou seja, tipo, quase o preço do Titanic do James Cameron. Teve o Kohlberg, que também foi um valor assim astronômico. Eram tipo de 20 a 100 mil figurantes, sabe? Os números variam, né? Sim, e a gente nunca sabe se varia. O número é exato, Porque tanto o Goebbels podia estar falando que, tipo, não, a gente gastou 180 milhões para dar aquela moral, né? Mas ele gastou 50. Como ele pode ter gastado mais e falado que foi 180 milhões para tentar não chamar atenção, né? Então a gente nunca sabe exatamente o que eles estavam fazendo. Mas os registros que a gente tem são esses. E a gente fica, meu Deus do céu, aí você fala, de 20 a 100 mil, vamos pegar 60 mil figurantes para fazer o Kohlberg, que foi a última grande produção, né, da UFA. No auge da guerra, tipo, eles gravando com as bombas estourando nas cidades vizinhas, eles ouvindo as bombas e tendo que interpretar. Né? E tipo assim, 60 mil, se eu fosse um comandante, um coronel, eu ia botar esse povo na frente de batalha, mas não, vamos botar para fazer o filme. Porque o filme é aniversário de 12 anos da chegada de Hitler ao poder. E ele precisa ter... Cara, vocês precisam viver a guerra, sobreviver. Vocês precisam. Com certeza. Muito louco, né? Tipo, mas acho que a coisa da ideologia, da lavagem cerebral, faz a pessoa perder a noção da realidade, né? Como eles acreditavam que eles eram enviados de Deus, né, para vencer, que estava no destino deles, mesmo tendo perdido a Primeira Guerra de forma vergonhosa. Vergonhosa, é isso eles ainda acreditavam nisso. Eles entraram nessa e não tinha coisa. Se você falasse alguma coisa, você era morto. Então, é um terreno propício para a gente ter uma desgraça dessa, né? Agora, na sua opinião, assim, no caso que você pesquisou e tal, como você acha que a sacada que eles tiveram, que o cinema seria esse instrumento de manipulação das massas, né, até de distração no momento que estava vivendo, porque você sabe que ali é um momento de guerra, ele tinha que confortar o povo e empoderar esse povo também, acreditar nos ideais dele, assim, como você percebeu que é a sacada deles nesse momento? Acho que também no episódio 2, acho que é no 2 que eu falo dos filmes que matam, né? Os filmes que acabaram influenciando na morte, né, de milhões de pessoas. Eu até falo que acho que talvez a primeira filme potencialmente que podia te influenciar, né,
a uma ideologia política é o Encoraçado Potemkin, né, que é da União Soviética, do Eisenstein, e tanto que foi a referência do Goebbels, né? Quando ele viu, ele falou, esse filme é perfeito, os filmes da Alemanha agora têm que ser assim. Se eu não tivesse ideologia política, eu ia virar bolchevista só por ter assistido o filme. Então ele sabia disso, sabe? E o cinema já era uma coisa muito louca, né, quando surgiu, né? Tipo, a primeira vez que o ser humano está se vendo andando, comendo, né? Tipo, a gente não tinha esse registro, era pintura, era foto, né? Aí do nada a gente está aparecendo ali. Então então já tinha um apelo muito grande, né? Uma forma muito de mexer com o nosso imaginário, né? Uma força de a gente se identificar com o personagem também, viver aquela história, né? Esse apelo cartástico já tinha. Só que, quando começou a surgir a montagem, começou a se descobrir que um plano após o outro, você conseguia ir direcionando a emoção da plateia, né? E a atenção deles. E aí, quando os movimentos políticos se apropriaram disso, já era. Tipo, aí já foi ladeira abaixo, né? De certa forma, nesse sentido, né? Hoje em dia a gente ainda consegue ter um distanciamento e conseguir, sabe, tipo, não, mas isso foi feito no país tal, que é comunista, ou, sabe, no país tal, que é hipercapitalista, então vai ter sempre uma ideologia por trás e você consegue diferenciar. Mas quando isso surgiu, o povo estava no meio do furacão, né? Então não tinha como ter essa noção desse distanciamento. Era muito louco. Aí eu acho, não sei se eu respondi, mas é o Encoraçado Potemkin, que foi que deu o estopim neles. Tipo, isso. Agora, a gente também tem que falar um pouco, que acho que foi o começo daí, e eu percebi que nos capítulos você tenta explicar isso bastante, né, sobre a distorção da realidade, sobre que muitos filmes ganharam versões nazistas, muitos filmes também ganharam o que a gente hoje até chama, né, dessa distorção da realidade, até fake news e tal. E aí, gostaria que você explicasse um pouco nessa parte também. A gente pode pegar, por exemplo, o Judeu, né, que é uma cinebiografia. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome dele, mas o apelido dele, eu acho que era Judge Sus, o Judeu Sus. Acho que, se bobear, esse era o nome dele. Mas ele já tinha sido levado... É uma figura muito importante, esse cara, né? Ele já tinha sido levado ao cinema pela Inglaterra, e era interpretado pelo Conrad Veidt, que era um grande ator alemão, fez o Gabinete do Dr. Caligari, né, que fez o Zumbi, e ele foi um dos que fugiu. A gente vai falar dele no vídeo dos Exilados, aliás. E aí, esse filme é um exemplo clássico, assim, tipo, eles pegaram um livro, eles tentaram fazer uma contra-resposta, né, a essas produções. Tinha um filme também sobre The Rothschilds, que era essa família, né, que é trilhardária desde sempre, de bancários. O Goebbels falou, não, a gente tem que fazer uma contra-resposta a essas produções, né, tipo americanas e britânicas, com a verdade deles, né, da ideologia nazista. Então ele pegou um livro sobre o mesmo cara, que tinha alguns elementos um pouco menos atraentes, né, e pioraram tudo, sabe? Aí, tipo, distorceram tudo que o cara fez, botaram uma tortura lá, que tipo, sabe, tudo para acabar com o cara e servir de exemplo de como que a raça judaica era perigosa e precisava ser eliminada da Alemanha, sabe? Virou um grande exemplo disso e acabou que foi um grande influenciador, né? As equipes da SS assistiam esse filme antes de sair para matar judeus. Era uma coisa assim, tomou-se realmente uma proporção assim muito letal, né? Um filme que... E como? Mudando a realidade, né? Tipo, usando a coisa do estereótipo, tentando jogar o estereótipo ali retratar de uma forma pejorativa. É que eu ainda não cheguei a falar, eu acho que no próximo eu vou falar, mas o Goebbels, ele se meteu na edição, ele se meteu nesse filme, principalmente, né, no roteiro, ele redirigiu cenas, sabe, tipo, foi um inferno fazer o filme, porque ele queria que fosse a obra-prima dele
de propaganda antissemita. E é tão louco, só um adendo, né, que esse filme, depois da guerra, ele foi o diretor se salvou, né, de não ser executado por crimes contra a humanidade, e ele foi ordenado a queimar todas as cópias do Judeu. Só que depois surgiram, né, algumas, e elas começaram a ser usadas nos países de origem árabe para estimular o antissemitismo dos países árabes. Muito louco, né? Tipo, então é um filme que realmente é muito perigoso de estar solto por aí. Você tem que ver, se for assistir, é para assistir com muita ressalva. Tipo, tem que ter um anúncio, tem que saber o que você está assistindo, porque ele foi feito para te influenciar, ideologicamente e esteticamente. Se você tem imagens lindas, figurinhos lindos, como você vê, você está lá dentro da história. Tipo. É muito louco, né? Outra figura que você fala também, eu não sei se eu vou pronunciar certo, é o Jojo Rabbit, né? Que é tem um remake agora. Aí eu gostaria que você falasse um pouco dos Jojo Rabbits do tempo atual, né? Que a gente está vendo que os tempos que estamos vivendo está surgindo essa figura cada vez mais, né? É essa coisa da doutrinação, né? O Jojo Rabbit é esse filme recente, né, que fala exatamente sobre a juventude hitlerista. Que eram essas crianças que foram treinadas, né, doutrinar desde criança a honrar o Führer, matar e morrer pelo país. E se você puder matar as minorias raciais, melhor ainda. Tipo, é isso que eles vendem. Então é uma lavagem cerebral que, sei lá, 33 começou, né? Hitler chegou ao poder. Em 33 teve o filme Juventude Hitlerista, que foi a primeira retratação, assim, né, dos Jojo Rabbit, né, da juventude hitlerista no cinema. E conta a história exatamente disso. O pai do menino, ele é pobre, o pai é membro do Partido Comunista, aí o pai é bêbado, aí tem uma cena que ele fica batendo no garoto, ele está, na verdade, cantando o hino do Partido Comunista e fazendo o garoto cantar também. Só que ele não sabe a letra, então ele apanha, por isso que ele apanha. Enquanto o cara tá cantando, né, o Henrik George. E morreu num campo de concentração, né, depois, né, o ator soviético. E aí ele tá passando por isso, só que aí ele vai pra uma festa lá comunista, que tá todo mundo de boa, bebendo, se pegando, e ele tá tipo, não é certo isso. Tipo, é muito louco. A gente muito louco mesmo, dia, isso. Né? Que aí você vê, tipo, você vai, peraí, mas qual é o lado ruim? O lado bom era, se fosse hoje em dia, tipo, eu vou ficar aqui com a galera que tá se divertindo, né? E aí, nesse mesmo lugar, ele descobre um acampamento da juventude hitlerista, que aí todo mundo tinha horário para acordar, para dormir, tinha que marchar, sei lá, queimar bandeiras, aquelas coisas nazistas, né? E ele se apaixona e fala assim, pô, esse é o certo, não essas pessoas que estão se divertindo e vivendo a vida, o certo é isso. E aí ele entra para a juventude hitlerista, e nessa juventude hitlerista ele acaba morrendo, porque ele descobre um plano dos comunistas lá, que eram amigos dele, de atacar, né? E ele denuncia. Aí, em represária, os comunistas matam ele. E aí ele mata várias questões, né, de uma vez só num filme só, né? Um comunista é ruim, é depravado, é sujo e né? E quando eu digo comunista, estou incluindo toda a parte de esquerda, né? De extrema direita, tá? E aí ele tem a coisa da criança, né? De já estimular uma devoção ao poder, à nação, né? Tanto que a cena que ele morre, ele tá morrendo, ele para a morte dele para falar que a bandeira da Alemanha, né, que era a suástica, estava balançando para ele. Aí ele morre, sabe? Tipo, tudo bem dramático, né? Bem... E aí aparece um monte de imagens de soldados jovens, né? Tipo, tal. E é muito cruel o depois também, né? Porque essas crianças, em 33, ele tinha 13 anos. Na guerra, em 39, já tinha ali, tipo... Já tinha os seus 19 anos. Então, esse foi o cara, essa criança foi a criança que foi matar judeu, que foi matar os gays, os ciganos, sabe? Tipo, as pessoas com deficiência. Ele foi a mesma criança, sabe? Tipo, porque na cabeça dela, era isso que você devia fazer, porque eu sou alemão, eu sou ariano,
E o meu papel é dominar as outras raças. É isso que eles pensavam, né? Não justifica, mas faz a gente entender. Tipo assim, não isenta da responsabilidade, mas a gente tem que entender que isso aconteceu e que isso pode acontecer, né? Tá aí. Tá indo pra esse caminho, né? Rapaz, é muito perigoso. Acho que foi um dos personagens que mais me chamou a atenção. E de eles abordarem isso, né? De pegar aquela criança e fazer como se fosse um. Botar nesse caminho já. E fazer. E aí, tipo, você viu assim, imaginando, né? Que a criança que via isso já via, tipo, isso é o certo. O pai que via isso fala assim: meu filho vai ter que entrar na juventude vigarista. E aí isso gera coisa, quando eu for fazer um filme o vídeo sobre a propaganda política das tropas aliadas, ou seja, contra o nazismo, tem filmes, por exemplo, tinha um professor que morou na Alemanha durante a ascensão do nazismo, e ele conta como que ele visitava, tinha umas fazendas, sei lá assim, que eram garotas alemãs, arianas, que elas estavam lá basicamente para procriar. Sim, os soldados iam lá, transavam para ela engravidar e tipo assim, elas eram hiper bem tratadas, elas estavam aumentando o número de alemães no mundo. Só que, na verdade, era uma massa de gente para matar e morrer, né? Tipo, toda essa gente era só para morrer, sabe? Morrer no campo de batalha, matando e morrendo, matando e morrendo, matando e morrendo. É muito louco. E aí eles retratam isso, né? E o livro que o cara escreveu, ele estava entrevistando uma dessas mulheres, ela falou assim: não, eu quero que doa muito, eu quero sofrer muito pelo meu filho, sabe? Esse parto seja muito doloroso. Eu não junto com umas palavras tão bizarras, sabe? Que você fica assim, caraca. Aí a gente também começa a pensar, tipo, o que você, como cidadão alemão, vendo o seu país virando esse circo, né? Que momento que você fala, tipo, é melhor a gente ir embora? Não tem como salvar isso aqui, vamos embora enquanto dá tempo. Com certeza. Quando que é o momento de você, tipo, sai fora? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque tem gente que... Eu estava vendo um relato agora, não vou lembrar exatamente o nome da família, que o Hitler chegou ao poder, eles estavam na rua e tal, aí viram um movimento, aí eles se viram na frente da casa do Hitler, eu acho. E todo mundo da plateia, sabe, tipo, do público, a população tava falando, tipo assim, matar judeus, tipo assim, aquelas músicas, assim, tipo, pra matar judeus, sabe? E aí eles se olharam e falaram assim, é hora de ir embora, hein? E aí eles foram embora da Alemanha e sobreviveram. Porque em algum momento você tem que saber a hora de tirar o time de campo, né? Tipo assim, cara, não dá, deixa... Perdemos essa batalha do bom senso, vamos cair fora antes que a gente perca a vida. E se eu não me engano, e eu até vou fazer não vou fazer essa pergunta a você, mas é que nessa época também a Alemanha era o país que mais tinha judeus na Europa, né? Que tinha descendentes de judeus na Europa. E assim, como essa contradição também de muitos atores, muitas pessoas de origem judaica, que você até fala nas partes, né, da série, estarem participando dos filmes e como isso impactou até na vida dessas pessoas durante essa guerra também. É verdade. Teve, a grosso modo, né, todo mundo que tinha origem judaica foi proibido de trabalhar. Assim que Hitler chegou no poder, tipo, fora e tal. Então a UFA demitiu muita gente. Porém, alguns ainda conseguiam, que às vezes tipo assim, a irmã, sabe, o pai da minha bisavó, que era judeu, sabe? Tipo, aí à medida que, dependendo de quantas gerações, você ainda conseguia uma autorização. Mas isso era mais raro, sabe? Tipo, geralmente a faca passou já, e aí aí a partir do momento que você não podia trabalhar para classe ariana, você tinha que trabalhar para o seu nicho, né? Então tinha o teatro de judeus, né? Tipo, onde os judeus iam, que falavam em Yiddish, né? Esqueci o nome certo. E eles, ou músicas, né, rádios voltadas para os judeus. Então foi segregando, né? Cada vez mais, tipo, ano a ano, era mais uma restrição. Você não pode se apresentar para uma plateia ariana. Tá? Aí depois você não pode nem se apresentar, tá? Acabou, chega. E muitos atores também
quando no vídeo dos atores, principalmente a gente vê isso, né? Que eles tinham muita... Era casado com uma judia, por exemplo. E aí teve gente que fez a coisa que eu acho que talvez a maioria de nós faria, né? Que é tipo, ó, então vai para outro país, eu vou te bancar lá fora, sabe? Tipo, porque ao mesmo tempo, sabe? Eu não falo inglês, eu não tenho como ir para os Estados Unidos. Estou numa posição confortável aqui na Alemanha. Eu não preciso me meter na política e tal, não sei o quê. Então, deixa eu ganhar esse dinheiro aqui e do outro lado da ponta a gente se encontra de novo, né? Tipo, que já é também uma postura bem cretina, né? Tipo, você também pode... meio cômoda, né? Tipo, não, cara, vai para outro país. Tipo, vai tentar carreira em outro país, porque seu país tá uma merda. Seu país está fazendo uma coisa que é muito ruim. E e aí alguns fizeram isso, né? Como você pode ver no filme, mas tem um que foi, eu acho, a história que assim, quebrou meu coração, que foi a do Joaquim Gottschalk, que a mulher dele era judia, era uma grande atriz também. Eles tinham um filho. E ele achou que por ser um grande galã, né, ele ia conseguir, tipo assim, até porque, por exemplo, o Fritz Lang, que era neto de judeu, o Goebbels falou com ele para ele ser, né, diretor da UPA, e ele falou, mas o meu avô é judeu. Aí ele falou assim, não, mas você não... A gente decide quem é judeu, tá? Não se preocupa não, que é a gente que decide. Então é muito louco, né? Mas o Goebbels falou com ele chegou a levar a esposa dele numa festa, cheia de membros da SS, do nazismo, apresentou, todo mundo ficou encantado com a mulher dele, e aí isso chegou no ouvido do Goebbels, que ficou, né, irado, né, com a audácia dele de ter levado... Isso já era 41, então tipo, já estava a Segunda Guerra Mundial, já estava rolando campos de concentração com o intuito, né, de matar. E realmente, uma judia em 41 em Berlim, né? Tipo, eu falei, como assim, né? O Goebbels ficou puto e falou que ia prender a mulher, mandou ele se separar imediatamente. Aí ele falou que não ia. Aí ele falou assim, então eu vou prender sua mulher e seu filho no campo de concentração. Aí eu vou com eles. Aí o Goebbels falou, não, eu vou te mandar pra frente de batalha. Em outras palavras, né, você vai morrer, né? O front, na frente ali, você vai morrer. Sim. E aí, quando ligaram para ele para avisar que a Gestapo estava chegando, eles decidem matar o filho e se matar. Sabe? Tipo, então tinham coisas assim horríveis, né? Tipo, consequências terríveis dessa coisa, mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo, mais eu fico pensando nisso que a gente estava falando. Tipo, gente, e se eu estou numa empresa e o meu colega acabou de matar o filho e a mulher, sabe, tipo, pra se defender do patrão, que é o meu patrão também, mano, que horas que você não pega essas coisas e vai embora, só na sabe? hora, Tipo, né? Assim, caraca, cara, tipo, já era uma outra forma de dizer, mano, gente, vamos deixar isso pra lá, sabe, tipo, eu cozinho, vamos se mudar pra Itália e vender bolo, sabe, tipo, vamos bem mais atuar, sabe, nem toda essa interpretação, vamos viver, vamos sobreviver e sair desse clima, coisa. Mas eu imagino também que era tanto dinheiro, sabe, devia ser tanto luxo, sabe, que a cabeça realmente, o ego, né, tipo, dos atores, eu acho que também era meio que influenciado por isso, assim, para suas escolhas, né. O Will Goebbels, ele tinha como plano e perspectiva realmente dar bastante dinheiro, bastante poder, bastante, sabe, né, tipo, luxo, carros e tal para os atores, porque ele sabia que eles eram os agentes importantes para a propaganda política, né? Um Astro e tal, uma Sarah Leander da vida e tal, tipo, elas eram importantes ali, o público achar que, se fosse tão ruim assim, eles teriam ido embora, né? Tipo, mas não, os astros estão lá, então ajuda até a criar essa ilusão ali de que a Alemanha era realmente muito boa e, né, e era o melhor país do mundo. Com certeza. Agora, um fato que você também, né, vou lembrar o pessoal também que vá lá e curta e assista a série, que está muito boa, também veja os outros conteúdos do canal dele, que é o Eu Cinemando. Outro fato também que você deixa bastante claro é o momento que a ficção se encontra com a realidade, né? No momento que são usados soldados, mesmo que estavam na guerra, e até o campo de concentração para esse cenário dessas produções.
Eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso também. Essa coisa do campo de concentração, por exemplo, é algo que a gente fica assim, né? Tipo, já existia, né, em outros países e tal, né? Tipo, isso é uma coisa de guerra, né? Tipo, um campo de concentração é uma coisa que a gente sabe que, né? Tipo, campo de refugiados, campo de presos. Mas todas essas figuras tendem a olhar e dizer assim, não, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que isso era o que estava acontecendo. Assim, tem essas desculpas, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um filme como, por exemplo, On Kruger, né? Que é esse que foi produzido pelo Emil Jannings, que era um grande ator, né, dele, que foi o ator que ganhou o primeiro Oscar do mundo, da história, né? E ele fez esse filme que é um filme de propaganda contra a Inglaterra, e eles retratam um campo de concentração inglês na África do Sul. E tipo assim, olha só como eles são terríveis, eles têm um campo de concentração, sabe, para mostrar pro povo alemão. Tipo, os ingleses são ruins porque eles têm campos de concentração. Porque você fica assim, peraí, mas você também tem, sabe? Tipo, a Alemanha também tem, sabe? Como assim? E aí tem várias questões, por exemplo, no Judeu, ele aparece, tem uma cena que aparece muitos de judeus entrando na cidade lá, né? E é mostrado como se fosse uma coisa assim, olha como eles são sujos, eles estão trazendo doença e tal, sendo que esses judeus eram judeus que estavam presos num gueto ali próximo, que eles falaram, não, vocês vão ter que fazer esse filme aqui, sabe? Tipo, a maior parte deles morreu, sabe, depois disso. Teve um filme também da Leni Riefenstahl, que ela usou ciganos que estavam presos no campo de concentração também, ou seja, trabalhadores escravos, né? Porque essas pessoas não estavam sendo pagas, essas pessoas não estavam nem porque elas queriam, né? E a maior parte também morreu depois. Teve um caso também que As Aventuras do Barão de Munchausen, que tinha uma cena que tinha talheres de ouro, porcelana de Meissen, sabe? Muito cara, E aí eles botaram um monte de soldado da SS na cena, como personagem ali, sabe? Comendo para vigiar de ninguém roubar os talheres. Então, tipo assim, pronto para matar o primeiro que tentasse, o primeiro figurante ali que tentasse, sabe, tipo, deixa eu garantir isso aqui, sabe, a minha fuga. Mas não, tipo, é muito louco, assim. E você como ator, né, sabe, eu tô na produção, aí tá assim, quem são aqueles ali? São os que vão interpretar os judeus. Mas e eles são judeus, não são? Não, são, a gente trouxe ali do campo de concentração que tem aqui do lado, a gente trouxe eles rapidinho pra cá. Você imagina, sabe, você tá num set e você saber que, tipo, o outro, seu colega de cena, sabe, tipo, tá ali com uma arma apontada pra cabeça, sabe? São coisas que a gente não consegue mesmo dar muita... Acho que talvez a gente nunca consiga entender realmente a mentalidade deles, né? Porque também a gente só botar como, tipo, um monte de filha da puta, mal, não sei o quê, também não chega a responder todas as respostas. E também, tipo, é um monte de inocente que foi iludido, também não responde as respostas, né? Algum lugar aí nesse meio, eu acho que a gente consegue ver, tipo assim, é muito louco, é muito doido, né? E a gente tem que tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Não, porque eu lembrei que eu já tinha falado já da questão lá da porcelana de Meissen, quando as coisas se misturavam. Assim. E também tem uma coisa desse assunto aí que você falou. Às vezes tinham filmes em que a personagem principal, sabe, estava num dilema profissional, pessoal, e aí ela ia assistir um comício do Hitler. Tipo, o Hitler era um coach, né? Sim. Aí ela ia assistir um discurso do Hitler e mudava a cabeça dela. Tipo assim, não, entendi agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que servir a Alemanha, sabe, tipo... assim, sério. Caraca, e é muito louco, mas isso mexe na cabeça da pessoa, né? Porque tipo, não tinha celular, não tinha TV, até tinha, mas TV era muito raro, não tinha, era rádio. Então, e como o Goebbels controlava tudo, o povo alemão só via o que ele queria. Então você só estava vendo mensagens dessa, né? Tipo, caraca, não, realmente, olha só, Hitler é Deus, né? Tipo, olha, não, eles estão certos, não, os outros que estão errados, olha, sabe, tipo... E aí você vai influenciando. De pouquinho em pouquinho, né? Quando você acaba tendo esse efeito. Com certeza. Agora, também gostaria que você falasse um pouco
que também, claro, teve as produções de propaganda mesmo, né? De não ser exatamente filmes, ser como você está falando, comícios e... os documentários. Documentários também. Gostaria que você falasse um pouco também sobre esses documentários, como a UFA atuou nesses documentários aí, né? Eu também falei nesse último agora, né? Tipo, que às vezes você vai ver um filme dessa época, alemão, aí tá lá, tipo, Terra Filmes ou Tobis Filmes. Mas elas todas eram o mesmo conglomerado, né? Tipo, e a UFA estava no topo ali, o Goebbels acima de todas. Como você falou, nesses, assim, se tornou pública, então era um conglomerado de redes, né? Que faziam, né? E aí tinha essa questão, assim, tipo, de às vezes mantinha um nome, sabe? Mas era só para dar uma falsa impressão de que existia um mercado cinematográfico lá livre, em que, sei lá, se eu quisesse abrir um estúdio, eu ia poder abrir, mas não ia. Então, documentários, o Hitler, ele achava que o documentário era a forma mais eficaz de você mostrar sua mensagem, né? Levar sua mensagem ao povo. Já o Goebbels achava que era o contrário, você tinha que ser sutil na mensagem. E a mensagem tem que estar intrínseca numa trama envolvente, com cenários maravilhosos, com, sabe, uma luz linda, uns atores lindos e tal, os padrões, né, arianos. E aí o Goebbels, um exemplo disso é o filme O Judeu, né, que foi lançado junto com The Rothschild, que era um outro filme sobre essa família que a gente falou aqui, de bancários, e um documentário chamado O Eterno Judeu, que é um documentário infame, né? Tipo, associa os judeus a ratos que trazem doenças e corrupção e tal. Só que ele foi um fracasso, né, de bilheteria. Já o Judeu foi um sucesso, sabe? Só na Alemanha foram 20 milhões de espectadores. Tipo, aí no resto da Europa, mais 20 milhões. Quando ele participou do Festival de Veneza, sabe, tipo, o Antonioni veio falar, tipo assim, veio elogiar o filme, sabe, tipo, então, tipo... Mas, enfim, ele foi um filme que foi um sucesso, de certa forma, sabe, lá na Alemanha. E aí ele percebeu, ali eles começaram a tentar, sabe, investir mais em filmes com uma narrativa. Mas os documentários teve, por exemplo, os da Leni Riefenstahl, são umas coisas assim únicas, mas são marcos realmente assim estéticos no cinema que realmente até hoje em dia, quando a gente vê, se você conseguir tirar essa parte do nazismo, né, porque é difícil, porque o que mais tem é suástica e daí coisa aparecendo, mas a decupagem dela, ela realmente foi uma artista muito à frente assim do tempo e infelizmente estava a serviço de um regime muito nefasto, né? Mas, por exemplo, o Nascimento da Nação, não, esse é o do British, nem é documentário. O Triunfo da Vontade, por exemplo, ou o Olímpia, a gente vê como que ela estava criando ali, se ajudou a criar um imaginário da Alemanha potente, acima do bem e do mal, sabe? Dos filhos de Deus que mereciam vencer e ganhar e tal o tempo todo. É muito louco porque como que você percebe como que a estética das imagens, da edição e depois como te seduz, entendeu? Então quando você vê, você já está lá dentro, aquela história do hipnotizador, né? Sim. Com o cordãozinho. Isso mesmo. Olha o meu relógio. Sabe? Quando você vê esse gente, realmente é muito cruel até, sabe assim, a forma como que a arte foi usada dessa forma, por esse regime. Porque quando a gente pensa o que é uma obra de arte, aí por todos os, né, tipo, teóricos geralmente vai falar, é uma coisa que te atravessa, é uma coisa que mexe mais com o seu inconsciente do que o seu consciente, não necessariamente você consegue botar em palavras o que você sentiu, ou que você, né, sabe, é uma coisa que sobrevive ao tempo, independente do que estava falando. Hoje em dia você olha, você ainda sente, sabe, seu corpo reagir, a sua mente reagir, e você vê os filmes da Denis, por exemplo, você vê isso tudo, sabe, você vê
aquela coisa grandiosa, não sei o quê. Você vai dizer, opa, caramba. Então, de certa forma, é uma arte do mal. Sim, é uma arte do mal, mas é uma arte. Rapaz, esse Olímpia que você citou aí é muito impressionante, como, né, a estética dele é todo avançada para a época, né? Muito avançada para a época. Parece que todo mundo fazia crossfit, né? Todo mundo com o corpo sarado. E o louco é que esses filmes dela foram ali no início, né? Tipo, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que 36 teve o Olímpia, ela fez durante a de 36, mas acho que foi lançado um ano depois, né? Porque ela gravou, depois ficou um tempão editando, porque ela era muito perfeccionista. Mas antes disso, ela tinha feito um outro que mostrava um monte de jovens alemães fazendo exercícios, sabe? Tipo, em conjunto, que instituiu uma febre, assim, na sociedade alemã, por exercício físico, por estar bonito, por ter que estar sarado, tem que estar... Então, tipo assim, virou uma febre lá na época, mas hoje em dia, a gente olhando, a gente está vendo que, na verdade, era toda uma geração ali que estava sendo preparada para a guerra. Isso, então, tipo, não, realmente. Vamos botar os jovens para se exercitar, vamos botar os jovens para, sabe, correr no campo e tal. Eu tenho imagens de jovens alemães, crianças alemãs, assim, que eles fazia os acampamentos, sabe, os meninos tinham que cair na porrada, sabe, para estimular a violência, sabe, a agressividade, sabe? Tipo, vinha uma cambada de moleque de um lado, uma cambada de moleque do outro, do lado da rua, eles tinham que cair na porrada e atravessar do outro lado, sabe? Só para estimular essa coisa da maldade, da violência, da intolerância, sabe? Muito louco. E aí são essas crianças que viraram os soldados que aparecem em fotos, em vídeos, matando pessoas iguais a eles, né? Agora, existia também que eu gostaria que você falasse também, como a gente está falando mais assim dos judeus, mas existia também um tipo de perseguição às minorias nesse regime nazista referente aos filmes também, no caso, essas produções? Por exemplo, tipo, negros ou ciganos. Ciganos tinha... Eu acho que, principalmente, o maior problema deles, assim, o foco principal realmente eram os judeus. Né? Judeus, isso. Todo mundo fala que nos campos de concentração, tipo, você podia ser preso político, né, um comunista ou alguém de esquerda, você podia ser um gay, tipo, tal, mas lá embaixo de tudo, quem se podia mais era o judeu, sabe? Tipo, era quem estava com a estrela de Davi no peito, né? Aí tem a questão que, por exemplo, o nazismo tinha uma relação muito próxima ali com alguns países árabes, estranhamente coisa. Mas na cabeça do nazista, né, o negro também era uma sub-raça, não era uma raça, tipo, todo mundo era sub-raça, né? Ninguém estava acima do ariano, ninguém estava acima do ariano. Mas tanto que até aparece alguns atores negros em alguns filmes, né? Tipo, às vezes tem um personagem quando é uma coisa muito... quando eles querem... Por exemplo, no Barão de Munchausen, que tem umas coisas meio pitorescas, né? Tipo, uns cenários meio de coisas, aí eles botavam lá alguns figurantes negros e tal, mas era usado meio como um objeto de cena para fazer, né? Tipo assim, né? Era uma coisa meio para estimular uma questão estética, assim, sabe? Mas nunca estava num papel também de, sabe, um coronel ou uma coisa, né? E aí a questão de tudo que eu já pesquisei, alguns negros da Alemanha, a maioria estava vivendo normal, né? Uma vida normal, porque lógico que tinha negros na Alemanha. Só que eles começaram, como é que eu posso dizer? Eles não foram perseguidos igual os judeus, assim, mas no final das contas acabaram sendo discriminados também, sabe? Tipo, as crianças eram provocadas na escola, porque também, né? Tipo, se a escola está dizendo, olha, gente, tem que ser louro, de olho azul e branco. Aí chega, sabe? Aí você tá o coleguinha, quem que eles vão implicar? Né? Então não era uma vida fácil. Tem gente que acha que, tipo assim, mas ele não tinha problema com negros e tal. Não, cuidado. Porque assim que eles acabassem de matar as outras minorias, provavelmente eles iam chegar
até, sabe, a comunidade negra local, sabe? Mas eles foram perseguidos também, mas não da mesma forma, da mesma coisa. E quando era retratado, era geralmente assim, você nunca vê com um papel realmente de destaque, ou coisa, era mais para sabe, fazer um quadro diferente, sabe? Tipo, uma imagem, tipo, olha que interessante, o exótico, né? Explorar o exótico. Porque eles eram doidos pelo exótico. Eram doidos, adoravam. E tem de filme que se passa na Arábia, sabe? Tem um que se passa em Porto Rico, sabe? Umas coisas assim. Sim. Eles adoravam os personagens arianos sempre voltam pro país e praticamente para contar a história de tipo, como eu me tornei uma ariana melhor. Eu fui para Porto Rico, me envolvi com um homem local, tive um filho com ele, mas decidi voltar pro meu país e agora eu tô bem. Agora realmente, sabe, eu tô feliz e completa. Mas geralmente é isso, assim, não tem uma retratação muito positiva de qualquer tipo de minoria sem ser, sabe, ariano. Ariano era o certo, né? Enfim, Vinícius, eu gostaria de agradecer. Ficaria aqui um dia inteiro a gente conversando sobre o assunto, que é um assunto muito interessante, mas gostaria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aí os links para seguir seu blog, seu canal. Agradecer mesmo muito. E gostaria de em outras ocasiões também a gente voltar a conversar de novo. Tranquilo? Vai ser um prazer. À medida que também a série avançar, vai ser um prazer. Eu vou fazer um vídeo também sobre as problemáticas do Vento Levou, a forma como eles retratavam os negros e tal, e contextualizando. Consegui um material bem interessante. E aí eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Aí a gente pode voltar a conversar mais sobre isso também. Muito bom. E, Dorival, olha, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Adoro também, posso ficar falando com você agora, né, por horas, porque esse tema realmente é muito, muito fascinante, assim, né? É macabro e tal. Às vezes eu fico não querendo, por exemplo, dependendo de certa hora eu já não edito mais, porque eu não quero nem que afete meu sonho, porque meu sono, sabe, porque é muito forte. Imagina. Pô, às vezes eu tenho que ficar, sabe, tipo, eu tiro 2 dias pra só ver comédia e não ter que pensar nisso, porque são histórias muito pesadas, né? Mas então, gente, ó, eu cinemando, não tem erro. Tem um blog que tá um pouco desativado. Depois do canal eu parei de escrever pro blog, né? Agora o trabalho é escrever, gravar e editar. Mas o canal é onde você vai conseguir encontrar todos esses vídeos da Hollywood nazista. A gente está indo para o 7º vídeo agora. Serão 10 ao todo. E temos lá também uma série de vídeos sobre grandes nomes de cinema, sobre a história de Hollywood, né? Tipo, eu gosto muito desse universo de filme antigo. O canal é voltado para filme antigo, tá, gente? É raro eu falar de filme novo. Só na época do Oscar que eu falo de filme atual, sabe? Mas geralmente eu gosto de falar de filme antigo. Tá? E considerações finais, gente, olhar e vigiar, né? Tipo, a gente tem que saber aprender com a história, perceber o que está acontecendo, o que acontece, sabe? Tipo, a gente ter um secretário de cultura falando frases do Goebbels, sabe? Pra gente ficar com muito atento mesmo, sabe? Tipo, do que estão fazendo. Porque não precisa ser um gênio para causar o estrago que o Hitler e o nazismo causou. Você precisa só de uma pessoa carismática, entre aspas, né? Tipo, com uma presença que seja popular e um monte de lunático seguindo com um mínimo de poder para aquilo virar verdade. E virar uma coisa terrível. Enquanto você vai falando aí, eu vou pegar um filme aqui que se você um dia for fazer um capítulo desse filme, eu gostaria que você fizesse muito, porque para mim é muito curioso. Vou pegar aqui, vou ver se eu acho aqui no meio da minha coleção, para você ver a capa desse filme. Adoro. Um momentinho só, peraí. Não sei se você vai conseguir ler, mas esse filme aqui, ó. Dos meus favoritos, cara. Eu amo esse filme. Esse aí eu acho que é a versão que tem um documentário, não é? Isso mesmo.
Ai, maravilhoso. Agora Maravilhoso. não sei porque um filme desse não ganhou o Oscar, né, cara? Você fica se imaginando porque um filme desse não ganhou o Oscar. Teve na época, teve uma questão muito grande do Spielberg ser branco. Aí a comunidade negra, na época, criou um certo caso com isso, assim. Mas, por exemplo, diferente do O Vento Levou, que ganhou um monte de Oscar tal, e tinha uma retratação muito pejorativa dos negros, hoje em dia se vê que ele não tinha uma... Ele foi muito respeitoso, aliás, né? Tipo, ele foi... Porque a Alice Walker, que é até... Pô, a mulher, a escritora foda, ela que criou esse termo, né, do colorismo e tal. Ela mesmo dá uma entrevista aí, eu acho que ela fala, tipo, gente, eu não tenho culpa, os meus personagens merecem o melhor, sabe? E o melhor diretor, na época, negro, não estava disponível para fazer o filme. O melhor diretor que estava disponível era um judeu branco. Então, que culpa tenho eu, sabe? Tipo, o filme é lindo, é maravilhoso, e o filme sobreviveu independente disso. Mas eu acho esse filme maravilhoso, assim, tipo, é um marco mesmo. É o tipo de filme que você vê o elenco coadjuvante, né? Parece uma peça de teatro, assim, que todo mundo tem o seu brilho, todo mundo tem a sua história, né? A Oprah, gente, sabe, tipo, um girino, praticamente, né? Tipo, fazendo. Mas eu acho que a que eu mais gosto que mais me marcou foi a atriz que faz que era amante do marido dela, a Audrey, não, qual é o nome dela? Que canta, que é a cantora Isso, cabaré, sim. que vai parar na casa. Essa, acho que foi uma que me marcou muito, foi uma interpretação que eu lembro quando eu assisti a primeira vez. Ela é muito boa mesmo, fiquei assim, realmente. Gente, caramba. Realmente. E a Whoopi Goldberg, né, fazendo um drama como, sabe, de uma delicadeza, né, uma soberania como atriz, assim, né, e quando que a gente viu a Whoopi Goldberg fazer drama depois disso? Realmente. É muito louco. Bora, vai ser eu vou ver como que eu posso falar sobre esse filme, talvez até falando sobre essa questão do Oscar e tal. Mas eu acho, para mim, um dos melhores filmes da história. Assim. Acho lindo. Tem uma pessoa que eu conheço que tenha visto esse filme que fala assim: não. Não. Vou dar uma estrela. Tipo, não tem como, sabe? Com certeza. Valeu, Vinícius. Brigadão aí, cara. Deixa só essa dica aí. Valeu, Grey. Obrigado a você. Adorei. Assistam A Cor Púrpura, assistam o Eu Cinemando. E tem muito filme de graça do expressionismo alemão, sabe? No YouTube, com legenda. Tem um canal chamado Cine Antiqua, que disponibiliza vários filmes de graça. Inclusive, eu fiz algumas séries de vídeos falando sobre o catálogo dele. Pode falar. Não, eu ia te perguntar isso, de onde você conseguiu assistir muitos desses filmes, né? Aí depois eu vou deixar o link na descrição do episódio lá, você me manda, que aí eu deixo pra galera dar uma sacada também, entendeu? Esses filmes do nazismo, assim, da parte nazista, são mais difíceis de achar mesmo, assim, porque muito foi proibido, se perdeu, né, e tal. Tem um que o judeu, eu consegui uma cópia, sim, mas esse eu tomei a decisão de não compartilhar. Propagar. Porque, isso, realmente. Acho meio perigoso. Sabe, assim, como se eu conseguir achar, qualquer um que queira mesmo vai conseguir também achar na internet, sabe? Mas a maioria dá para você achar ainda por torrent. Mas do expressionismo alemão, que são os filmes mudos, tem muito filme online. Pode botar aí, Cine Antiqua, eu te mando aqui no WhatsApp. Valeu. Tranquilão, irmão. Um abraço. Valeu. Prazer. Me avisa quando entrar no ar, porque aí eu vou compartilhar também, botar lá na aba da comunidade. Igualmente, valeu. Um abraço, até logo. Abraço, Edivaldo. Obrigado.